Olá, começando mais um broadcast nas redes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Eduardo Laguna, repórter do broadcast. Hoje estou acompanhado pela Renata Pedini, que é editora de macroeconomia do broadcast. A gente vai ter uma conversa com o professor Samuel Pessoa, que gentilmente está recebendo a nossa equipe aqui no escritório do Julius Baer, onde o Samuel é chefe de pesquisas econômicas. A gente vai conhecer um pouco mais da visão do professor Samuel sobre os principais temas da agenda econômica deste momento. Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Aproveite também e já ative o sininho para ser sempre alertado aí sobre as entrevistas exclusivas que a gente tem subido no nosso canal no YouTube. E claro, já deixe aí o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a gente a divulgar os nossos conteúdos e os nossos trabalhos. Bom, professor Samuel, muito obrigado por atender o nosso pedido de entrevista e também por receber a nossa equipe. É um prazer ter vocês aqui, gente. Maravilha. Bom, Samuel, eu quero abrir o papo falando sobre atividade. A gente vai conhecer aí nos próximos dias o PIB do segundo trimestre, mas alguns indicadores já divulgados sugerem uma dinâmica da atividade mais resiliente, uma dinâmica acima das expectativas, inclusive no mercado de trabalho que está apertado. Os economistas, em geral, têm tido dificuldade em acertar as previsões sobre os indicadores. Por que isso acontece, na sua opinião? Os efeitos das reformas que foram realizadas nos últimos anos foram subestimados? Ainda há uma sustentação fiscal muito forte por trás dessa atividade econômica mais resiliente? Enfim, na sua opinião, quais são os fundamentos por trás desse crescimento, que a gente não está falando também de um crescimento exuberante, mas que tem surpreendido, né? Você tem toda a razão, tem três fatores. Num primeiro momento, os economistas subestimaram muito a recuperação pós-pandemia, né? Eu me lembro, por exemplo, o crescimento de 4,5% em 2021, ninguém esperava, né? Então, depois, eu acho que a gente demorou para atualizar, para perceber que parece que o potencial está um pouco maior mesmo, as reformas maturaram, houve um esforço grande reformista por diversos governos, né? Desde o segundo mandato da presidente Dilma, lá em 2015, já a agenda de reformas foi colocada lá, pouca coisinha foi aprovada, mas aprovou-se mudança nos critérios de elegibilidade, pensão por morte e abono salarial. Depois tivemos a agenda reformista no governo Temer e alguma coisa no governo Bolsonaro. Então, as coisas maturaram e estão gerando, o próprio FMI reconheceu, aumentou em 0,5 ponto percentual a taxa de crescimento do produto potencial deles, né, para o Brasil. E o terceiro acho que a gente subestimou o impacto expansionista da política fiscal. Eu estava lendo os números previstos pelo FGV-IBRE no último boletim macro, que veio a público acho que ontem ou hoje, não sei exatamente quando, e eles têm lá as previsões. Você olha aqueles números, o que eles estão esperando para o segundo trimestre é um crescimento de 0,9%, se não me engano, segundo contra o primeiro trimestre, já com ajuste sazonal, acho que eles estão esperando 2,4% ou 2,5% na taxa interanual, segundo trimestre desse ano contra o segundo trimestre do ano passado. Mas se você olhar o que os números que eles têm lá com as aberturas prevê para a demanda doméstica, é quase 4%. Então, olha aí, Bom, mas Samuel, como que a demanda doméstica cresce quase 4% e o PIB 2,6%? Porque o resto vazou para fora, né? Então, a gente tem sinais de uma economia que começa a testar os limites da capacidade produtiva. A taxa de desemprego, tem uma série que o FGV-IBRE produz, retropolando a PNAD contínua, mas nem precisa retropolar. A taxa de desemprego hoje é a mais baixa desde o segundo trimestre de 2014, e o dado que o próprio IBRE produz do nível de utilização da capacidade instalada da indústria é a mais alta desde o primeiro trimestre de 2014. E a gente sabe, né?
logo antes daquela grande crise brasileira, a economia estava a plena capacidade. Ela certamente ultrapassou naquele momento em muito as possibilidades físicas de operação da economia, tanto é que quando a crise veio, ela veio pesada. Não é o mesmo caso agora, porque a gente fez muitas reformas, provavelmente a taxa natural de desemprego brasileira é bem menor hoje do que era naquele período, mas parece que mesmo assim a gente está a plena capacidade e um dos sinais é isso. Muita demanda, o PIB cresce, mas mais do que o PIB, o que cresce são as importações. Uma parte grande desse excesso de demanda acaba vazando para o exterior porque o setor produtivo não consegue dar conta. Fazendo um link desse seu comentário com política monetária, o Banco Central também tem visto a economia, como você diz, operando ali num limite ou perto do limite da sua capacidade. E isso, obviamente, torna mais desafiador o processo de convergência da inflação ali para os 3%, que é a meta que o Banco Central persegue. Ficou mais difícil para o Banco Central sustentar os juros no patamar atual de 10,5%? Quais são as suas expectativas aí para as próximas decisões do Copom? Olha, tem dois elementos aí. Antes da gente discutir os fundamentos, antes de nós discutirmos os fundamentos, tem um problema que foi o ruído que se criou na política monetária. Que ruído foi esse? O presidente Lula, os motivos dele, uma suspeição com relação às intenções do presidente Roberto Campos Neto, meu entender, infundadas, porque toda a atuação do presidente Roberto Campos Neto tem sido absolutamente técnica, mas por conta disto, o presidente Lula tratou de forma muito agressiva o Banco Central. Ora, o que isso acontece? O Banco Central, ano que vem, vai ser o Banco Central do presidente Lula. O nível de agressividade do presidente do Banco Central sugere que ele vai querer interferir na política monetária. Isso reduz a credibilidade do novo Banco Central. Essa redução de credibilidade do novo Banco Central, que segue da forma agressiva com que o presidente Lula se refere ao Banco Central, à instituição, foi agravada por dois motivos. O primeiro foi aquela reunião de maio do Copom, com aquele placar dividido em uma linha política na divisão, independente de quem estava com a razão ou não. Eu não quero entrar nesse tema aqui, podemos até discutir depois, mas a divisão gerou uma suspeição. Então, agravou o problema de baixa credibilidade do novo Banco Central. E aí, nessa hora, todo mundo lembra lá do período do Tombini, em que você olha a política monetária no primeiro mandato da presidente Dilma, tem sinais lá de uma mão pesada do executivo sobre o Banco Central. Então, pega esse conjunto da obra, você diz, o Banco Central não vai ser independente. Mesmo sendo, de fato, dada a proximidade e tal. Então, tem que ter um processo de reconstrução da reputação do Banco Central. Acho que o próprio presidente Lula entendeu o problema. Me parece que o virtual presidente do Banco Central, pelo menos pelo que eu leio nos jornais, Gabriel Galípolo, é um homem inteligente, apesar de um pouco jovem, mas é certamente um homem inteligente, e ele entendeu o problema e tem se comunicado de forma muito clara, transparente com o mercado. Acho que tem ajudado muito. O presidente Lula também me parece que entendeu o problema. Então, e nesse processo de construção de reputação, talvez um ciclo de elevação de juros seja indicado. Mas aí tem um problema dos fundamentos. Por quê? Você pega a ata da última reunião, mesmo o comunicado, o que eles diziam? Diziam, olha, um câmbio a 5,5 e 10,5 a perder de vista de Selic, lá no horizonte relevante de política monetária, que são aqueles 4 trimestres terminados no primeiro trimestre de 2026, inflação 3,2. É muito problemático. Está na meta. Então, olha os fundamentos, não tem que subir. Eu acho que as divulgações que a gente vai ter até a reunião do Copom, que vai ser lá em meados de setembro, no mês que vem, vão ajudar o Banco Central a ficar mais confortável para subir, no sentido que a impressão que eu tenho é que os fundamentos estão se movendo na direção de que a economia não está dentro daqueles parâmetros
que faliam quando houve a última reunião, que geravam com 10,5 a perder de vista 3,2. A gente vai descobrir, como eu disse, com a divulgação pelo IBGE lá no dia 3 de setembro do PIB relativo ao segundo trimestre, que a demanda agregada está muito mais forte do que se imaginava. Acho que o Banco Central está num processo de rever os parâmetros que ele usa, aquelas variáveis não observadas, mas são muito importantes para os modelos dele, tanto o nível de ociosidade, o hiato, que na última reunião ainda tinha alguma folga, quase zero, mas tinha lá uma folguinha, acho que 0,4, né? Acho que no próximo rodada de modelo deles vão descobrir que o hiato já está no positivo, a gente já está com a economia além da capacidade produtiva dela, e talvez eles revisam um pouco para maior a taxa de juros neutra. Eles fizeram uma revisão recentemente, mas foi muito menos substanciosa do que a maioria das pessoas fazem conta, utilizam, né? Eles foram para 4,5, todo mundo foi para 5. Adicionalmente, a gente vai ter mais um IPCA, o último de julho já veio bem salgado, com alguns sinais de que a inflação está começando um processo de elevação, talvez o próximo IPCA consolide essa leitura, e quando eu dou esse pacote, o ciclo de alta, que num primeiro momento ele se colocava pela necessidade de reconstrução da reputação, talvez os dados mais duros da economia também sinalizem na mesma direção, eles fiquem com um conforto maior de iniciar esse ciclo de alta. É uma observação importante com relação ao processo inflacionário. Está muito difícil para ler esse processo inflacionário. Por que motivo? Porque a gente tem duas dinâmicas afetando o comportamento dos preços, e o que a gente olha é o resultado agregado das duas dinâmicas. E é muito difícil separar uma dinâmica da outra. Que duas dinâmicas são essas? Primeiro, a gente tem uma dinâmica desinflacionária fortíssima, que é a reversão dos choques de preço, que coloca a inflação correndo muito baixo. Subjacente a essa dinâmica, a gente tem uma dinâmica com muito menos intensidade, mas mais persistente no tempo, que é o nível de capacidade além da ociosidade, ou seja, uma economia além do pleno emprego, um hiato positivo, uma economia a plena carga, e esse excesso de demanda sobre a capacidade de oferta da economia, gerando um leve processo de aceleração da inflação de serviços. Como os choques foram muito intensos, e eles afetaram inclusive os serviços, quando reverte os choques, também afeta serviços. E aí você tem sobre os serviços essa dupla dinâmica, essas duas forças. E o que a gente observa não é cada uma delas separada, o que a gente observa é a resultante das duas. E isso dificulta a extração da informação do que está ocorrendo. Eu acho que, com o passar do tempo, cada vez, e conforme a reversão dos choques vai ficando para trás, a segunda força vai ficando mais clara, e para o Banco Central a construção do diagnóstico de uma economia a plena capacidade vai ficando cada vez mais nítida. Samuel, a gente quer te ouvir em relação ao exterior, mas antes disso quero trabalhar mais uma questão de país doméstica, que é a questão das expectativas. Desde que o Banco Central iniciou um trabalho de melhora na sua comunicação, não sei se você classificaria como melhora, mas trabalhando a ideia de um consenso entre os diretores, a gente observou uma melhora, ainda que seja marginal, nas expectativas de inflação para 2025. Como é que isso entra na conta? Não, com certeza. Acho que eles ficam. A impressão que eu tenho, primeiro, é que o Copom ficou assustado com a reação do mercado, aquele Copom de maio dividido. Muito diretor novo, né? As pessoas estão aprendendo, sentando naquela cadeira pela primeira vez, é difícil a beça, então tem todo um processo. E acho que eles consertaram rapidamente, ajustaram a comunicação. O Roberto Campos Neto, de forma muito delicada, foi passando o bastão já para o Gabriel Gallipo. O Gabriel Gallipo foi adquirindo uma certa presença maior e ele tem se comportado muito bem. Então, acho que está havendo esse processo de reconstrução e isso facilita, né? Porque ajuda a reduzir as expectativas de inflação futuras e a gente sabe, a gente aprendeu. Eu sei que tem um monte de gente que critica, fica chateado, tal, mas
a economia é uma ciência social. O que as pessoas acham que vai acontecer no futuro impacta hoje. Né? Portanto, esse processo de coordenação de expectativas, ele é importantíssimo. A gente não pode olhar isso como conspiração desse ou daquele. Às vezes eu vejo pessoas com essa visão. É da vida, e o mercado financeiro é mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? São as pessoas que poupam e financiam o Estado. É natural que essas pessoas tenham uma preocupação com as contas públicas e com a situação do Tesouro Nacional. É o dinheiro delas que está lá financiando. Então as pessoas, né, às vezes atacam os rentistas com muita agressividade. Tem que olhar um pouco pelo outro lado. São os poupadores que financiam o Estado brasileiro. Você acha que esses comentários mais duros, principalmente do Gabriel Galípolo, que é apontado como o sucessor do Campos Neto no Banco Central, eles vão ajudar a afastar aí as incertezas e os riscos sobre a sucessão no Banco Central? Ou ainda vai haver aí algum prêmio de risco, porque o mercado vai esperar? Acho que tem um prêmio de risco, né? Acho que o dano foi grande, né? O presidente Lula bate no Banco Central antes de tomar posse, né? Novembro, dezembro de 2022, ele estava criticando a independência do Banco Central, estava criticando meta de 4,5, de 3, estava... Então, foi um dano grande. Acho que houve o diagnóstico e a correção de rumo, mas vai demorar um tempo e, nesse sentido, um ciclo de alta ajuda. Porque sinaliza, né? Não é só gogó, tem lá uma ação clara sendo tomada. Até lá, a gente deve ter também um movimento de Banco Central americano, né? Tem, pelo menos, uma indicação e uma expectativa muito grande no mercado de que o Banco Central americano vai dar início ao ciclo de corte dos juros, redução das taxas, mas uma divergência entre economistas se deveria começar em 0,25 ponto percentual ou meio ponto. Tem também muito olhar em relação aos indicadores, revisão de dados do mercado de trabalho. Qual que é a tua expectativa? E isso evitaria, muito embora você já tenha falado da necessidade de uma alta de juros, evitaria uma alta por aqui? Olha, a gente sabe que o Brasil é muito afetado pelo que acontece, principalmente é muito afetado pela política monetária americana. Tem esse fato da vida que apesar da economia americana ser 20% do PIB mundial, não é mais aqueles níveis do pós-guerra, né, ou da década de 60, ser mais de metade do PIB mundial, hoje é 20%. Mas como praça financeira, ele tem o mesmo peso que ele tinha lá atrás. Os países crescem, a China cresceu a beça, a China é quase 20% do PIB mundial, mas ela não é uma praça financeira relevante. Ninguém compra tesouro chinês, não tem um nível de desenvolvimento institucional que dá confiança para as pessoas guardarem as suas riquezas, né? Então, mesmo o euro, que poderia ser uma alternativa depois da crise das dívidas soberanas, explicitou os problemas de desenho institucional da União Monetária, então ainda tem um caminho longo para que o euro chegue num ponto de ser uma alternativa. Então, a gente vive de dólar, né? Quem quer transferir riqueza no tempo não tem muita alternativa ao dólar. E, portanto, a formação do preço de capital na Praça de Nova York tem um impacto imenso sobre o custo de capital no mundo, né? E a gente que é um país que poupa pouco, que precisa de poupança doméstica para complementar, a poupança internacional, desculpe, para complementar a poupança doméstica, a gente sofre. Agora, eu acho que com o que tem, que a gente consegue enxergar de ciclo de queda de juros lá nos Estados Unidos, eu acho que a gente vai ter que fazer a nossa lição de casa. Acho que um ciclo de elevação de Selic está meio dado, inclusive porque, como eu te disse, eu acho que os hard data da economia brasileira que vão ser divulgados até o próximo Copom, eles vão todos na direção de uma economia a plena capacidade, com processo inflacionário que dá sinais de descolamento. E aí a lição de casa passa muito pelo fiscal, pelo ajuste fiscal, né? Então, o que poderia mudar o ciclo, acho que seria mais uma certeza de que haveria uma desaceleração forte da taxa de crescimento do gasto primário do que um ciclo americano. Claro, se saem 2 CPIs super comportados,
com aqueles serviços que exclui aluguel, que é o item americana. Se sai lá um CPI, né, que é o IPCA deles, super comportado. Com serviços que exclui aluguéis, que é o item que está todo mundo olhando. Porque a inflação de bens pela China está bem comportada no mundo todo, e aluguéis, a gente tem alguns indicadores antecedentes, sinaliza que os próximos um ano de aluguéis é para baixo. Então, que está todo mundo preocupado, e foram os itens que reverteram no começo do ano a desinflação e gerou medo de que os Estados Unidos talvez pudesse atrasar muito a corte ou até ter um ciclo de alta, serviços que excluem aluguel, né, o que os americanos chamam de supercore, né, da inflação americana. Esse cara, ele veio bem comportado nos últimos 3 meses. Se tiver mais umas 2 leituras desse cara bem comportado, 5 dados, aí realmente acabou o serviço, a desinflação está dada e talvez tenhamos uma surpresa muito positiva por aí. Se bem que eu acho que o ciclo de queda está meio dado. Nos Estados Unidos a dúvida que a gente tem é mais o ponto de parada, que está associado com qual é o novo juro neutro daquela economia. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, até o Fed. Quanto melhor tiver a atividade americana, mais parcimonioso ele pode ser no processo de tateamento para descobrir qual é o novo juro neutro. Portanto, o ciclo é um ciclo, mas ele pode cair mais lentamente. O fiscal, a gente está, se eu pegar janeiro a junho desse ano, a julho, acho que é janeiro a junho, gasto primário contra janeiro a junho do ano passado cresceu 15%, gente. Janeiro a junho do ano passado contra o ano anterior já tinha crescido 10%. Então tinha toda aquela história, temos que reconstruir o Estado, tinha o discurso da reconstrução. Então tem toda a reconstrução do Estado, tem que o governo Bolsonaro fez um ajuste fiscal duro demais, o teto de gastos do Temer era duro demais, então a gente tem que refinanciar uma série de áreas do Estado brasileiro que ficaram desfinanciadas, meio ambiente, programas como farmácia popular, a lei Aldir Blanc na cultura, tinha uma lei equivalente nos esportes, né? Sei lá, tinha um pacote que se discutiu a necessidade. Bom, isso era final de 22, olhando 23. A gente fez tudo isso em 23, aí 24, crescimento sobre 23 é 15 nominal. Gente, dá 10, 11 de crescimento real. A economia não aguenta isso. Entende? A economia não aguenta o gasto primário crescendo 10% real ao ano. Assim, eu não consigo entender. Neoliberal, que é Estado mínimo. Gente, não é Estado mínimo. Não dá para o gasto primário crescer 15% nominal depois de ter crescido 10%. Então, ou aparece um reconhecimento por parte do grupo político e da formulação da política econômica do atual governo, de que tem que mudar essa realidade, que não é um equilíbrio, ou a gente vai ter que ter muito mais juros. Eu acho que, na atual circunstância, é difícil escapar de um ciclo de alta. Acho que é o melhor para o país a gente ter um ciclo de alta de juros agora. E quanto mais forte vier uma redução da taxa de crescimento do gasto primário, mais rapidamente a gente pode reiniciar um ciclo de queda. Nesse sentido, a gente tem 2 grandes eventos para acontecer, né? A gente tem aí o envio do orçamento do ano que vem. Dia 31 de agosto agora, né? E o governo fala em cortar mais de 25 bilhões de despesas obrigatórias nesse orçamento. Isso. A revisão bimestral da execução orçamentária. Quando que vai ser esse decreto de contingenciamento? Vai ser em setembro, né? A expectativa é que venha em setembro. É a 4ª revisão, né? Não, a 3ª penúltima. revisão. É a penúltima, né? Isso. É a 4ª, é a penúltima, porque são 6, né? Exato. São 6 bimestres, é a penúltima, a 4ª. E aí a gente te pergunta, você confia no governo, na manutenção do arcabouço, melhor dizendo? Eu acho que o presidente Lula deu sinais que ele vai manter o arcabouço. Então eu confio que o arcabouço será mantido. O que isso significa? Significa que o projeto de lei orçamentária que eles vão enviar lá no dia 31 de agosto vai atender a superávit primário 0, que é a meta para o ano que vem.
E no quarto decreto de acompanhamento bimestral da execução fiscal desse ano, eu acredito que eles não mudarão a meta e farão o contingenciamento de 25 bilhões e tal. Olha, gasto primário crescendo 15% ao ano, tem muito onde cortar, né? Assim, deve ter coisa saindo pelo ladrão, deve ter um certo descontrole nos critérios de elegibilidade de todos os serviços, políticas públicas associadas ao estado de bem-estar brasileiro, deve ter um monte de folga, acho que dá para achar uns 25 bi, sim. E com relação a um outro assunto que apareceu mais recentemente no noticiário, que é a questão das emendas, né? Em um acordo feito entre os poderes aí para respeitar critérios de transparência e rastreabilidade. Como é que você vê essa questão? Eu acho que é um avanço. Eu sempre me pronunciei, a minha coluna para a Folha de domingo passado foi sobre esse tema. E aí, né, você vai ficando velho e vai acumulando colunas, né, é difícil muita criatividade. Né? Então, eu desencavei uma coluna que eu tinha escrito em 2013. Lá, eu reli a coluna, não mudaria nada, ficou bem a coluna. Eu acho que as instituições políticas brasileiras, elas ornam bem com orçamento autorizativo. Eu acho emenda impositiva, acho que desvirtua a natureza do nosso presidencialismo. Esse é um instituto do presidencialismo americano, que é um presidencialismo bipartidário de presidente fraco, no sentido que quando você tem governo dividido, ou seja, o presidente não tem maioria em uma das casas, quem governa é o Congresso, não é o presidente. Pelo menos questões orçamentárias de política interna. O presidente tem algum espaço para governar por decreto em questões de relações internacionais. Né? Aí o presidente americano ele tem um papel mais forte. Mas para a política doméstica e execução orçamentária e desenho do orçamento, quem faz é o Congresso. Então, lá é tudo do Congresso. Mas não é assim que a gente funciona. A gente não é bipartidário, a gente não tem presidente fraco, a gente tem outras instituições. E certamente é um enorme viralatismo a gente querer pegar uma instituição que é consistente com o pacote, só porque ela é americana, trazer para cá. Então, eu achei muito ruim. Desde 2013 eu tenho essa opinião, acho que o orçamento deveria ser todo autorizativo, acho que esse avanço... Agora, ele aconteceu porque o nosso sistema político, ele, apesar de funcional, ele tem uma delicadeza que ele depende muito da qualidade da liderança. O presidente brasileiro tem uma vida muito mais difícil do que o presidente americano. Aí tem que ficar no dia a dia da política toda semana, colégio de líderes, tem que estar lá. Não é, nos Estados Unidos não é assim. E quando a gente elegeu tanto a Dilma como o Bolsonaro, que são dois presidentes que não têm muito apetite para a lida diária da política, você foi criando um vazio, o Congresso foi lá e ocupou. Né? E está difícil desfazer. Acho que o presidente Lula, que é dos políticos mais talentosos que esse país já produziu, certamente é a maior liderança popular da história do país, mas ele também é muito talentoso na lida, né? Ele está tentando desfazer esse imbróglio, mas está difícil. Acho que foi um pequeno passo, mas eu espero que seja um passo de diversos. Como você definiria a política econômica do governo Lula? Na época da eleição, houve muito esse debate do que seria um novo governo Lula. Seria um Lula 1, ou mais parecido com Lula 2, ou até mesmo com o governo Dilma, ou um meio termo. Hoje, dá para tirar alguma conclusão do que é o governo Lula? Eu acho que o Lula, nesse aspecto, ele envelheceu mal. Acho que a prisão não fez bem para ele. Ele está envelhecido, ele não tem ideias novas, a gente não vê nada de muito novo nesse governo e não tem muito projeto. Né? Tem muito projeto, inclusive porque, dado que ele começou o governo colocando 1,5% do PIB de gasto permanente no orçamento, ele está um pouco sequestrado pela agenda fiscal. E aí eu não vejo assim, qual é a linha, qual é o diagnóstico que o MEC tem desse problema e que linhas o MEC traz para a gente enfrentar isso. A gente tem um problema gravíssimo no Fundamental 2. No Fundamental 1 a gente até sabe fazer, Camilo é lá
do Ceará. O Ceará tem ótimos exemplos. Então, Fundamental 1, a agenda é mais criar mecanismos de coordenação do MEC para que as boas práticas, que a gente já sabe quais são, se difundam pelas redes públicas Brasil afora. Mas se você olhar o Fundamental 2, a gente não tem bons exemplos, mesmo nas redes que no Fundamental 1 são boas. Assim, a queda do Prova Brasil, quando você sai do 4º para o 8º, para o 9º ano, é descontínua, assim, é muito ruim, tem um problemaço. E não é o ensino médio. As pessoas acham que o gargalo da educação brasileira é o ensino médio, estão erradas. O ensino médio só explicita um gargalo que é anterior, é o Fundamental 2. Lá a gente está perdido e a gente está perdendo os adolescentes brasileiros lá. Bem, anyway, só dei um exemplo, porque é o exemplo que mais me toca, mas obras de infraestrutura e alta complexidade. Qual é a agenda do governo? Concessão, a gente tem problemas na confecção de projetos de boa qualidade para fazer uma licitação boa. Qual é o propósito que o governo tem nessa área? Aí eu vejo às vezes as declarações do presidente Lula, eu sinto um certo saudosismo do intervencionismo que ele praticou no 2º mandato e que Dilma continuou. Ora, esse intervencionismo deu tudo errado. Como que a gente vai ter saudade de alguma coisa que deu tudo errado? É meio estranho. Mostra uma enorme incapacidade de reflexão sobre o que aconteceu quando ele era presidente. Então, acho que, nesse sentido, o governo é ruim, o que é uma pena, né? Uma liderança tão importante, com tantas qualidades, tantos predicados quanto presidente, deveria ter amadurecido melhor a reflexão dele, do próprio período que ele foi presidente, né? Ele fez um tipo de política econômica com Palocci e colheu. Fez outro tipo de política econômica e parece que a colheita foi muito pior. A impressão que dá é que o presidente não liga uma coisa, não. Ele não consegue ligar os pontos, que é muito estranho. Mas, anyway, então, a impressão que eu tenho é que a gente tem um governo que administra o dia a dia. Não tem, um dia depois do outro, não tem um desenho de longo prazo. Ainda que a gente tenha uma figura como a do ministro Fernando Haddad, você avaliaria que talvez falta coesão no governo? E ainda que ele possa fazer, quero te ouvir opinião sobre o trabalho do ministro. Não basta ele fazer sozinho? Eu acho que o ministro, ainda talvez a minha avaliação do governo Lula 3 seja dura demais. Eu acho que o ministro tem boas entregas e estruturantes. Eu falei mais de uma vez, a reforma tributária é a maior reforma estruturante que a gente faz desde o Plano Real, que fez 30 anos há um mês atrás, 1 ou 2 meses atrás. Agora, é difícil dizer que é uma reforma do governo Lula, também é do governo Lula, mas foi uma reforma que o Congresso teve uma participação muito forte e que a sociedade contribuiu. Bom, eu acho que foi uma reforma mais da sociedade, mas foi ótimo que tenha vindo agora, veio tarde demais, mas pelo menos veio, e o ministro Haddad teve um papel muito importante, com seu secretário especial, Bernardo Api e tal, a gente conhece essa história. Mas o ministro Haddad está sequestrado pela agenda fiscal, ele tem que gerar, o presidente Lula criou um problemão, e ele tem que gerar um alívio fiscal. Às vezes ele trata do problema com medidas mais estruturantes, como a reforma tributária. Às vezes ele fica até numa agenda que é importante, mas é uma agenda do dia a dia, de ficar uma leizinha aqui, outra acolá, para fechar oportunidades de planejamento tributário, como ele fez o ano passado, né? Mas ele fez direito. Mas eu acho que só a agenda fiscal, ela não faz um governo todo, né? Mas, sim, eu acho que o trabalho do ministro Fernando Haddad é uma surpresa boa que nós temos tido, e eu espero que ele continue assim. Mas a minha pergunta é, será que é suficiente? A reforma tributária vai gerar um aumento de produtividade? Vai, não tem a menor dúvida, mas vai ser defasado no tempo, né? Inclusive porque tem uma longa regra de transição e tal, mas eu acho que até 2040 a gente vai colher muita coisa dessa reforma tributária. Eu sou otimista com o Brasil a médio prazo.
A gente tem um problema fiscal grave, que não é um problema só do Executivo, eu sempre insisto isso, o problema fiscal é um problema do Congresso Nacional, é principalmente um problema da sociedade, é a expressão máxima do nosso conflito distributivo. E eu acho que enquanto a gente não resolver isto, a gente não anda para frente. Meus colegas heterodoxos sempre dizem que o problema fiscal se resolve com crescimento. Não foi assim na experiência brasileira. Tá? Se nós pegarmos a série de superávit primário estrutural da instituição fiscal independente, a arrumação fiscal precedeu o ciclo de aceleração. A gente, em 2003, já tinha um superávit primário de 3% do PIB estrutural. Ele foi construído entre 98 e 2003. Então, foram muitos anos de ajuste fiscal duríssimos para construir uma situação fiscal estável, e aí o crescimento veio depois. Por outro lado, ao contrário do que os meus colegas economistas heterodoxos dizem, a grande crise brasileira de 14, 15, 16, ela foi precedida por uma piora fiscal. A piora fiscal não foi causada pela crise. Novamente, se nós pegarmos a série de superávit primário estrutural da instituição fiscal independente, a gente vê que na União a gente saiu em superávit primário estrutural de, acho que 2 e pouco por cento do PIB em 2002, em 2004 ou 2003. Esse negócio já estava próximo de zero em 2010, em 2013 já era negativo, antes da crise brasileira. Você piorou o estrutural em quase 3 pontos percentuais do PIB entre 2003 e 2013. Então, não, a crise foi precedida por uma piora fiscal. Então, enquanto sociedade não se entender e não arrumar o fiscal, acho muito difícil a gente ter um ciclo mais intenso de crescimento. Professor, a gente está caminhando ao fim da nossa entrevista, mas para encerrar eu queria ouvir um pouco mais sobre o seu pensamento a respeito de educação, que eu sei que é uma área que você estuda com atenção, porque a gente vem aí de alguns dias que recebemos dados negativos, ruins, ou melhor, pessimistas sobre o desempenho de alunos de baixa renda, mostrados pelo IDEB, né? Os alunos de baixa renda terminam o ensino fundamental com uma grande defasagem de 4 anos em relação a outros alunos, muitas vezes não conseguem terminar o ensino médio. Qual que é a sua avaliação sobre a evolução da educação do Brasil ou involução nos últimos anos? Não, a gente anda para frente, era muito pior no passado, mas a gente está andando muito devagar. E tem problemas. Eu acho que o maior problema é o Fundamental 2. É a época que a criança entra na adolescência. Quando ela entra na adolescência, ela deixa de se comportar em função da autoridade do adulto, seja o adulto em sala de aula, seja os pais em casa, passa a se comportar em função do grupo. Nesse período, ela entra no fundamental, que aparece já o professor especialista. Você tem um problema de gestão do sistema público de educação, de escala, que as escolas precisam ser maiores. Todo aquele problema que o Alckmin teve aqui em São Paulo, quando ele foi presidente, quando ele foi governador, que ele quis reorganizar as escolas e enfrentou uma oposição imensa e não conseguiu, era para aumentar a escala. Por que é importante aumentar a escala? Porque se você aumenta a escala, você pode contratar professor para ser de uma escola só. Porque você tem uma quantidade de alunos que justifica um professor de geografia só ser professor daquela escola, porque tem um monte de turma para ele dar aula e não precisa ficar pulando de escola a escola. Ao ficar vinculado a uma escola só, ele passa a ter um vínculo maior com aquela comunidade. Isso reduz muito os problemas e aumenta a capacidade dele de interlocução com os alunos, com os pais, de autoridade em sala de aula. Então, tem uma quantidade imensa de problemas ligados ao Fundamental 2. Tem um documentário que eu acho muito oportuno, muito bom, muito bem feito, pelo Laboratório de Políticas Públicas, eu acho, da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto. Lá tem esse laboratório
E eles fizeram um documentário sobre o Fundamental 2, né, as séries finais do Fundamental, que é o patinho feio do nosso sistema público de educação, é onde os maiores problemas se concentram. Você vê aquele documentário, gente, você fica meio deprimido, assim, porque há uma quantidade imensa de problemas e não tem saída muito fácil. Então eu acho que é uma briga que a gente está muito atrasado. Sábado agora, 24 de agosto, faz 70 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Eu estava no caminho vindo para cá, para essa conversa nossa, e eu dei uma entrevista para um jornal e me perguntaram, né, do legado do nacional-desenvolvimentismo, né, o período de 1930 até 1980, que certamente a liderança mais proeminente desse período é o Getúlio Vargas, e disse, olha, o nacional-desenvolvimentismo nos legou uma economia muito diversificada, uma indústria muito diversificada. Então, todos esses meus colegas economistas que ficam falando aí complexidade da economia brasileira, bom, a economia brasileira já foi complexa. A gente já foi autossuficiente em tudo. Se pegar o nível de importar, o que a gente importava em 1990, você exclui trigo e petróleo, que a gente não, hoje a gente produz trigo e petróleo, mas a gente não produzia naquela época, a gente importava 2, 3% do PIB. Você olha as importações da União Soviética, dá a mesma coisa. Então a gente era um país autossuficiente, a gente produzia quase tudo. Só produzia tudo muito mal. A gente fez um parque industrial super diversificado, mas esquecemos a área social. Eu diria para você, o pior legado do nacional-desenvolvimentismo foi o atraso educacional. O que aconteceu com o atraso educacional? A década de 1980, e principalmente a década de 1990, com toda a revolução da informática, da microeletrônica, fez com que aquele parque industrial que a gente demorou 40, 50 anos para construir, que era hiper diversificado, era tão diversificado a ponto de um dos maiores economistas heterodoxos brasileiros, Antônio Barros de Castro, escrever num texto dele em 85, eu acho, que a indústria brasileira não poderia ser considerada uma indústria de um país subdesenvolvido. Já era uma indústria de um país desenvolvido. Ele escreveu isso com todas as letras. Está lá no texto do Antônio Barros de Castro. Então parecia que a gente estava lá. Bem, um desenvolvimento sem a formação de capacidades humanas embutidas no ser humano é um desenvolvimento com pé de barros. Primeira mudança tecnológica mais importante, a gente perdeu tudo que a gente tinha feito e toda aquela diversificação, toda aquela indústria complexa que a gente construiu ficou rapidamente obsoleto, e o fato de nós termos uma força de trabalho totalmente despreparada para o mundo do trabalho acelerou esse processo de tornar obsoleta aquela indústria que a gente construiu. Então, tudo que a gente aprendeu de desenvolvimento econômico nos últimos 20 anos diz que pelo menos 50%, metade, da diferença de produtividade do trabalho que tem entre o Brasil e os Estados Unidos, 50% são habilidades cognitivas e não cognitivas embutidas nas pessoas. Então, enquanto a gente não resolver esse problema, ou avançar um pouco, a gente não vai sair da armadilha da renda média, tá? Não tem no way, não tem saída. Então, é um problema, de fato, bem dramático. Bom, é isso, Samuel. Obrigado novamente pela entrevista. Acho que a gente aprendeu bastante aí com essa Eu que agradeço a oportunidade, vamos torcer pelo melhor. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Obrigado também, Renata. A gente vai ficando por aqui, mas eu reforço o convite para você se inscrever nas nossas redes, não só aqui no YouTube, mas também no LinkedIn, no Twitter, no Facebook. Entra lá e tem acesso aos conteúdos abertos do Broadcast. Por hoje é isso e a gente se encontra no próximo Broadcast nas redes.